pessoas que estão aí vivendo um verdadeiro estresse, tá? Situação econômica abalada, situação familiar, tá certo? Então isso aí junta tudo, a pessoa, como você mesmo disse, não consegue se ver, não consegue se enxergar, tá certo? E aí agrava ainda mais o quadro da doença. O que você pode falar a respeito disso? Agrava, porque a questão da baixa autoestima, ela tem a ver muito também com as experiências durante a nossa vida. Por exemplo, um adolescente, isso serve como exemplo para todos nós que somos pais, e um adolescente, por exemplo, que recebe sempre elogio dos pais, sempre recebe carinhos, tudo, sempre está sendo guardado, vamos dizer assim, pelos pais, não digo autoproteção, mas eu falo assim, aquele que está sempre sendo aceito, aí a autoestima dele se torna muitas das vezes elevada devido a tudo isso aí. Agora, é muito diferente para aquela pessoa que vive em um ambiente onde acontecem abusos de todas as formas, daquela criança que vive sempre só crítica, né? Que tem pais que eles só fazem criticar o filho. E aí vai acontecendo o quê? O processo da baixa autoestima. Muitas das vezes também, quando se torna adulto, vem a questão do desemprego. O desemprego já leva a pessoa a uma situação muito ruim, que dá baixa autoestima, porque ela fica com vergonha, ela se sente inferior aos outros que conseguiram, ela já acha que não vai conseguir sustentar a família, ela já acha que não vai conseguir viajar e por aí em diante. Ela já ela consegue se ver como inferior a outras pessoas. Então, é uma série de fatores que desencadeiam isso aí. Por exemplo, a questão da pandemia mesmo. A pandemia, ela veio e meteu um baita susto em todo mundo, porque muita gente ficou realmente com medo de morrer. Essa que é a verdade, a gente não pode esconder isso. Muita gente com medo de morrer. E daí, aquele pavor foi criando aquele trauma em muitas pessoas, um trauma imenso, que agora que alguns estão conseguindo melhorar, né? Uma vez até falaram para os palestrantes, todos nós palestrantes motivacionais falaram, vocês terão um grande trabalho, porque o tanto de pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão com baixa autoestima é muito extensa. É muita gente dessa forma. E eu observo isso no cotidiano. Pessoas com baixa autoestima, porque devido a desemprego, problemas familiares, a questão da pandemia, doenças e vários outros fatores da própria experiência de vida, a forma como ele cresceu, o ambiente em que ele viveu. Tudo isso aí contribui, com certeza. Muito bem, estou falando aqui com o palestrante Paulo Barbosa. Estamos conversando aqui sobre uma temática muito importante que é autoestima. Ô Paulo, você falou aí em crianças, você falou em pais, e eu te pergunto o seguinte, meu querido, a autoestima, ela também torna-se importante dentro de um relacionamento, ou seja, dentro da convivência de um casal, né? Você acha que quando essa autoestima ela é abalada entre um dos dois, tá certo? Isso pode trazer problemas graves, sérios, dentro da relação? O que é que você pode dizer? Com certeza. Tem muitos que entram em verdadeiro parafuso, não é? Principalmente, como eu falei, na questão do desemprego. Muitas vezes, vamos dar um exemplo, o homem, como ele se vê, o chefe de família, ele se vê muitas vezes como o mantenedor da casa, onde ele paga água, aluguel, energia, paga tudo da casa. Então, estamos dando o exemplo do homem. Tem mulheres também que mantêm a casa. Estamos dando o exemplo do homem. Então, muitas vezes, quando isso é retirado, que ele fica desempregado, para ele, acabou tudo. Ele entra no verdadeiro parafuso. Agora eu não tenho mais como manter minha família, não tenho como manter meus filhos em escolas particulares. E daí o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma divergência, vai acontecer grandes problemas relacionados a isso no ambiente conjugal. Terá, porque virão aborrecimentos, como diz, as contas irão chegar e muitas vezes quem está ao seu lado, pode ser do lado do homem ou da mulher,
quem está ao seu lado muitas vezes não compreenderá isso aí e vai apenas criticar. E aí esse relacionamento que muitas vezes vinha, de certa forma, moderado, bom ou moderado, ele começa a se deteriorar por causa de todo esse problema. Então, a baixa autoestima, ela é capaz de romper os laços do casamento, com certeza. E precisa cuidar. Quem estiver com esse problema, precisa cuidar, porque tudo isso tem solução. Você precisa buscar a solução e há meios para você fazer isso, com certeza.